Oi, eu sou o Marcelo. Eu sou o Netão. Eu sou o Rodolfo. E este é mais um Vozes da Terceira Terra. Pam, parará, tam, tarará, papá. Muito bem, estamos de volta. Hoje é quinta-feira, dia 16 de outubro. São 5 para as 10 da noite e está fazendo 30 graus centígrados em Ribeirão Preto. Eu sou o Marcelo, ainda não formulei nenhuma apresentação. Eu sou o Netão e não tenho medo de RPG de terror. Oi, eu sou o Rodolfo. Oi, eu sou o Eli e vocês devem se lembrar de mim em filmes como Viagem da Jin, King Kong, A Vila e O Pianista, pelo qual recebi inúmeros prêmios. O tema de hoje é Ravenloft, parte 1 de 3, na nossa série de podcasts de outubro de jogos de terror. Na primeira parte nós vamos falar do RPG. Na falta de uma melhor frase, na falta de um melhor nome, vai ser nós vamos falar do RPG de horror heróico. Uau! Depois, na segunda parte, vamos falar do RPG do horror pessoal. E na terceira parte, nós vamos falar do horror... Como é que é? Horror sideral. Não, como é que é? Horror cósmico. Nós vamos falar do horror cósmico. O Eli já ficou todo animado, né? Horror cósmico. Esse eu entendo. Então nós teremos o Eli como nosso convidado pelos próximos 3 podcasts. Vixe! Então, na primeira parte da nossa trilogia de horror, nós vamos falar de Ravenloft, que é o ícone do RPG de horror de herói. E o mais antigo... Tem mais algum? Muito bem. Existem outros RPG de horror heróico, mas eles não são importantes. O único RPG de horror heróico que importa é o Ravenloft, que muita gente conhece. Que é Dungeons and Dragons. Advanced Dungeons and Dragons, né? Saiu na primeira edição do Dungeons and Dragons como uma aventura chamada Ravenloft. Isso explica muita coisa. Muita gente não sabe, mas ele foi escrito por Trace Hickman, que é o cara que depois foi escrever Dragonlance com a Margaret Weis. Essa aventura já estava quase pronta. O Trace Hickman tinha acabado de ser contratado pela TSR e precisava de dinheiro para pagar a mudança. E aí ele vendeu essa aventura para Wizards e se tornou uma das grandes clássicas para TSR. Vendeu essa aventura para TSR e se tornou uma das grandes clássicas aventuras. É considerada até hoje uma das melhores aventuras do AD&D. Nela não tem ainda aquele cenário, não tem as burmas, não tem nada. É uma aventura em que o vilão é um vampiro. Qual é a sacada disso? Na época, a grande maioria desses monstros horrorosos, esses monstros clássicos, tinham virado saco de pancada, tinham virado carne de vaca no AD&D, porque os caras estavam acostumados a encontrar vampiros e lobisomens e dragões e enfiar o braço neles. Os grandes monstros icônicos do AD&D não são esses. É o Dragão Vermelho, é o Beholder, é o Devorador de Mentes. Nós temos outros monstros que dão medo. A ideia dessa aventura foi fazer com que o vampiro fosse novamente um Nêmesis, uma criatura amedrontadora. Então a história se passa já na Baróvia, os personagens não são de lá. É uma aventura para personagens de 4 a 6 níveis. Isso significa no AD&D que são para 6 jogadores de 4 níveis ou 4 de 6 níveis. Os jogadores chegam lá e eles têm que libertar a cidade da opressão do Strahd von Zarovich. E aí tem um monte de coisa. Ele controla lobos, ele controla outras criaturas. Vocês têm que enfrentar a resistência do próprio vilarejo, que morre de medo dele. Ele tem toda uma história de não é chegar e enfrentá-lo, sabe? Tem todo um castelo. Viu o Dungeon Crawl no final? Mas vira um castelo com um monte de armadilhas e coisas, tudo com tema de horror, e vocês têm que enfrentá-lo no final de maneira inteligente, porque ele é um monstro muito poderoso. Mas no fim das contas a ideia é matá-lo e vocês o vencem. E foi um sucesso essa aventura, né? Foi. Acho que é o segundo módulo que mais vendeu na história da TSR. Trace Hickman escreveu essa história com a mulher dele, e ela foi publicada em 1983. Ela saiu como número I6, módulo I6, e depois saiu uma continuação, Ravenloft 2, House on Gryphon Hill, I10. House on Gryphon Hill saiu 3 anos depois. Trace Hickman já não estava na TSR mais, então a TSR contratou uma série de caras foda, de p*** grossas da TSR, para poder produzir essa aventura.
Quem escreveu House on Grafton Hill foi o David Cook, Jeff Grubb, Harold Johnson e Douglas Niles. 3 desses 4 nomes as pessoas conhecem até hoje do D&D terceira edição, do suplemento de Forgotten Realms. Então, essa aventura eu não li, tá? Eu li só a Ravenloft, eu não li a House on Grafton Hill porque eu achava que ela era ruim. Eu não sabia que ela também ganhou prêmio. Que ela também tinha ganhado prêmio. E ela traz uma aventura um pouco mais tradicional, no sentido que você tem um bando de orcs, você tem uns monstros mais tradicionais, goblins, mas o tema volta a ser horror. O Strahd, ele está ocupando uma casa, ele está, digamos assim, assombrando uma casa, e os jogadores têm que ir lá, pode ser os seus jogadores anteriores ou novos jogadores. Essa aventura é para personagens de 11 a 13 níveis. É legal, o cara morre, vira um fantasma e fica mais forte. Houve uma atualização da aventura Ravenloft para a segunda edição do Dungeons & Dragons. Ela foi refeita, mais difícil, apesar de que está dito na capa que é para jogadores de 6 a 8 níveis. Mas a aventura de fato é mais difícil. Essa aventura, quando ela foi refeita, ela foi chamada de The House of Strahd. Ela não chamava mais Ravenloft, porque já existia o módulo Ravenloft. A Casa da Colina do Grifo é em Mordant. É isso mesmo. Depois eles estabeleceram que a Casa da Colina do Grifo seria em Mordant, mas antes... Não existia semiplano ainda, era tudo Barovia, aventura de horror na primeira edição. Né? Não tinha ideia de poderes sombrios, não tinha ideia de Dark Lords, não tinha nada disso. Eventualmente... Alguém fumou alguma coisa. Eventualmente a TSR optou por expandir essa aventura. Sim, essa aventura também foi lançada no modo Gamebook, que a gente conhece como Aventuras Fantásticas. No Brasil, essa aventura, essa Ravenloft transformada em Aventura Fantástica, saiu pela Abril, em 96? Não, saiu 95. Antes. 95? Em 95 que Abril fez o boom da RPG. Então foi isso. E saíram 3 aventuras solos. Uma delas foi essa, Ravenloft. Chamava, acho que Maldição do Vampiro, um negócio assim. A Noite do Vampiro. A Noite do Vampiro. Que você é um paladino que faz essa aventura. Você realiza essa aventura em que você tem que enfrentar o Strahd. Exatamente. E aí, eventualmente, em 1990, uma aventura de 83, a outra é de 86, e o Strahd já é de 93. Quer dizer, foram 3 anos depois do lançamento da caixa básica Ravenloft que eles resolveram refazer a aventura atualizada para a segunda edição. Em 1990... sai o módulo básico. Antigamente eram caixas básicas, né? Eu sinto saudade das caixas básicas. É a saudosa TSE. Saiu a caixa básica Ravenloft. Nessa caixa básica eu já vi aquele baralho, né? Foi. Baralho? Vinha com taroca. Taroca. Baralho do Stanley. Saúde. É o tarô Os ciganos. que ele tem no Ravenloft. Que já haviam os ciganos na aventura Ravenloft, porque era assim, Baróvia era cercada por uma névoa mortal, que quem passasse por essa névoa morria. Os únicos que conseguiam atravessar a névoa eram os ciganos, ainda não se chamavam Vistanes. Eles tinham uma poção mágica que permitia que a pessoa ficasse um dia invulnerável às névoas. Essa relação entre os ciganos e Strahd, ela muda um pouco no módulo de aventura, no módulo básico, né, quando saiu a caixa básica de Ravenloft. Porque aí o Strahd ele passa a proteger os Vistanes. E não se engane, os Vistanes não são bonzinhos e os ciganos naquela aventura não eram bonzinhos. Eles eram maus. Até que tem uma aventura chamada The Evil Eye, que gira toda em cima dos Vistanes. Em Ravenloft, todo mundo é mau. Ou ainda não é mau, né? Mas não. Vai ser. Em Ravenloft, essa que é a grande sacada de Ravenloft. Os personagens dos jogadores, saem de algum lugar normal, pode ser Greyhawk, pode ser Forgotten Realms, pode ser Mistara, pode ser Spelljammer, pode ser o seu próprio mundo. E vão parar lá por algum motivo. Num lugar em que, literalmente, o próprio solo é maligno. A terra em que você caminha é má. Essa ideia de ser um semiplano eu acho bem legal. Por conta da ideia do horror poder estar em qualquer lugar que você imaginar. Até numa margarida. Sim. Sai uma bruma da margarida e de repente, estou entrevistando. A ideia de Ravenloft foi trazer para o D&D o horror. As histórias de terror, as histórias amedrontadoras. Muito, muito longe de ser o horror cósmico, que é aquele horror que você não enfrenta, o horror que te mata, que vence no final. O horror em Ravenloft, os jogadores ainda vão vencer eventualmente, mas a um alto custo. E com os nervos em frangalhos nesse processo. Só que nessa época, a Ravenloft ainda tinha essa coisa do estamos presos
uma outra dimensão, um semiplano, queremos voltar para casa, o sol brilha mais forte, o céu é mais azul. Uma saudosa caverna do dragão. Era sério. Acabava tendo sempre o Síndrome de mesmo caverna do dragão, perfeito. Mas o Rodolfo falou correto. Acabava sempre sendo o mesmo As tema. aventuras e as campanhas acabam tendo sempre esse mesmo mote, esse mesmo tema, né? Como vamos voltar para casa? Mas isso é uma coisa que a gente descobriu depois. Descobriu que ficava nessa redundância depois. No começo era fantástico, porque o Ravenloft é um semiplano do terror, né? Que fica no planeta. Domínios do medo. Eu ia falar isso, mas achei que era redundante. Fica no planetário profundo, na cosmologia do D&D. E é um semiplano, porque ele não é um plano completo. Ele não é uma dimensão inteira, não tem um mundo, uma esfera de vidro com planetas dentro, não tem nada disso. É um continente que nem termina direito, porque pro sul tem névoa, né? Ele não termina, ele é cercado por névoas, o limite é a névoa. Existem os bolsões, que são reinos que não estão conectados fisicamente ao continente, estão conectados através das brumas, e cada reino ele pode ser cercado por névoas, por brumas, e cada reino é o domínio e a prisão de um Lorde do domínio, um Dark Lord, que é uma criatura intrinsecamente maligna, que cometeu os mais horrorosos atos em sua dimensão original e se viu presa em Ravenloft. Os poderes sombrios, as criaturas mais misteriosas de Ravenloft, capturam esse ser, junto com tudo que está em volta. Junto com reinos inteiros, às vezes. E leva para Ravenloft, costurando mais um retalho nessa coxa. Na terceira edição, né? O D&D é muito preto no branco, né? O D&D é maniqueísta. O Advanced Dungeons and Dragons e o Dungeons and Dragons é aquela aventura heróica mais simples, em que o mal é mal, o bem é bem, e você identifica. Você olha para a cara de um vilão, ele tem cara de vilão. Né? Praticamente tá escrito vilão na testa dele. Alguns tem até escrito realmente vilão na testa. E o fato de você ir lá e espedaçar ele não te torna vilão, né? Você é o paladino da justiça. Então, esse é o pulo do gato em Ravenloft. Ao mesmo tempo que o maniqueísmo é mais extremo, que o mal é tão mal que plantas morrem em volta dele, você tem o perigo do jogador se tornar mal também. Se corromper através do combate ao mal. Você sabe o Nietzsche, se você olhar para o abismo também olha para você? É uma ideia de Ravenloft. A gente cita Nietzsche em podcast? Citamos agora. Pode. E os Lordes de Domínio, por exemplo, eles são teoricamente invencíveis. Mas isso não significa que eles são invencíveis porque eles são monstros foda com 200 mil pontos de vida. Tem alguns monstros que são patéticos. Tem alguns Lordes de Domínio que são patéticos. Tem alguns Lordes de Domínio que nem sabem que são Lordes de Domínio. O grande lance vamos pegar, por exemplo, o Lorde de Domínio de Nova Vaasa. Nova Vaasa e outra coisa legal de Ravenloft. A maioria dos reinos, eles são Ravenloft é uma colcha de retalhos. Ou de situações históricas ou literárias da Terra, de horror gótico do planeta Terra, ou de pedaços corrompidos de mundos do AD&D. Como, por exemplo, Khalid-Ney, que é de Dark Sun. Nova Vaasa é inspirada em Forgotten Realms. Cíticos é de Dragonlance. E por aí vai. Você tem pedaços de Greyhawk. Darkon era Greyhawk. Darkon era Greyhawk, não era? Acho que Darkon era Greyhawk. E vários outros. Você tem, por exemplo, uma New Orleans lá. Você tem um Egito antigo. Você tem uma Rússia. Uma China. Uma Rússia pré-histórica, mas tudo. Transilvânia, claro. Você tem inclusive 2 Dráculas, né? Você tem o Lord Darkon e você tem o Drakov. Lord Drakov. Você tem o Lord Drakov. O Vlad Tepes histórico e o Strad Van Zarovic. O Strad Van Zarovic que é o Bela Lugosi. Você tem então. Na verdade é Vladislav Tipish. O Vladislav Tipish, tá? Que é o Tipish. Drakov. Então você tem essa coxa de retalhos e alguns Lords de Domínio, igual por exemplo o Lorde de Domínio de Nova Vaasa, até que não é difícil vencê-lo. Ele é uma criatura de dupla personalidade. Se você o confrontar com outra personalidade, ele vai se transformar, você o mata. Só que o problema é que o Malkin, né, ele Hulk fraquinho. Né, ele ressuscita em algum outro membro da linhagem da família do cara. Então, para você derrotá-lo definitivamente, você precisa ter assassinado todos os outros membros da família dele. Então, quer dizer, você acaba se tornando um monstro no processo. Beleza. Na mão de um mestre sacana, você vai ter que matar um monte de criancinhas. Porque esse é o lance de Ravenloft. Você se torna o mal que você está tentando combater.
Porque se você faz coisa... Primeiro que não tem como detectar bem e mal, que é uma coisa importantíssima no AD&D. Qualquer magia que detecte bem e mal não funciona. Então para começar, você já não sabe o que é mal. As coisas que tem cara bonitinha não são necessariamente boas. Podem ser más. Outro exemplo de Nova Vaasa, que é a terra dos cavalos. Todos os cavalos selvagens que andam pelas pradarias, à noite tornam-se pesadelos voadores. Uau! Então, a ideia de que quando você faz uma coisa realmente má, seja advertida ou inadvertidamente, você é obrigado a fazer um teste de poder. São os três índices, né, 3 atributos novos que tem no Ravenloft. Você tem o seu nível de resistência de medo, horror e loucura. Você faz um teste de poder. Se você falhar, você ganha uma vantagem. É uma característica dos suplementos da TSR, né? Você ganha uma vantagem, mas ganha uma desvantagem. Você começa a ser corrompido. Quanto mais atos malignos você fizer, maior é o poder que você ganha, mas maior é a desvantagem, a corrupção que você ganha. Que pode ser tanto uma loucura, quanto um medo de alguma criatura, quanto uma deformidade física. Um dos meus personagens... chegar ao ponto que o jogador perde o personagem. Se o personagem se torna maligno, o jogador não pode mais jogar com ele. Que é um interdito do Dungeons & Dragons. Você não joga com o mal, você joga com o bem. Então o Ravenloft é uma colcha de retalhos da cultura da Terra ou de qualquer coisa que for minimamente horror gótico. Você tem, como eu falei, New Orleans, dos Witch Doctors, dos crocodilos, dos zumbis no pântano. Você tem... Money Heist também está em New Orleans? Não, cara, mas você Ótimo, tem... Isso não, é uma salvação. mas você tem um vampiro da White Wolf. Mas você tem o vampiro da Anne Rice, cara, o Vampire, com Y. Aí a gente já chegou na era da White Wolf, que é Ravenloft terceira edição. Não. O vampiro com Y é a D&D. Na verdade, Tem naquele suplemento que eu te dei, aquele suplemento que tem monstros únicos, que tem o cérebro no jarro, tem a mulher que mata outras mulheres e arranca a cabeça pra colocar no lugar pra ela ficar sempre imortal. Vampiro, se eu não me engano, o vampiro com Y da segunda edição... É descaradamente tirado da White Wolf. na verdade, Ele usa até óculos. Né? Muito bem. Então você tem uma França gótica, você tem a ilha do Dr. Moreau, você tem uma Londres com o seu Jack Stripador, você tem o Médico e o Monstro, você tem o... Você lembra do nome do cara que faz o Adam, que é o Frankenstein? Você tem o Dr. Frankenstein e o Monstro de Frankenstein. O Conde Stradivon Zarovic e o Vlad Dracovic são análogos ao personagem Drácula do Bram Stoker. O Vladislav Tepes, que é o Drácula histórico, e você tem o Bela Lugosi, como o Rodolfo disse. Você tem o Van Helsing, o Rudolf Van Richten, que é o análogo ao Van Helsing, ao Abraham Van Helsing, não confundir com o Gabriel Van Helsing, que é outro cara. Né? Você tem o Markov, que é o análogo ao personagem do H.G. Wells, da ilha do Dr. Moreau. Você tem os Vistani, que são os Gypsies, são os ciganos com o seu taroca. Né? O Malkin, né? o Sir Tristan Hardegard, e o seu alter ego Malkin, que é o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Você não tem o personagem, né? Você tem o Homem-Pantera. Isso é uma... Numa Dungeon Magazine. Já estou revoltado com Ravenloft. Como assim não tem lobisomem? Não, tem lobisomem, mas você não tem um clássico. Na lobisomem. literatura não tem o lobisomem. Mas o Médico Monstro acaba servindo um pouco como... Mas ele não é peludo, ele não tem garras e não uiva pra lua. Não se ofende. Eu já estou ofendido. Então, você tem lobisomem naquele domínio que é gelado, que é uma Rússia pré-histórica. Você tem lobisomem em vários domínios. Né? Tem um específico que é infestado. Mas o que eu estou dizendo é isso. Não tem um personagem clássico na literatura de horror que é o lobisomem, como tem o Drácula, que é o vampiro. Mas o lobisomem, isso que é o legal. Pode ser qualquer um. Ravenloft também tem a Casa Mal-Assombrada, que é a mansão Shadowborn, que é a típica e clássica casa mal-assombrada onde as paredes sangram. É verdade. Você também tem o Pinóquio, tem uma versão horrorosa do Pinóquio. Você tem também as três Hags, que são análogas às 3 bruxas de Macbeth, que é do domínio Tempest, não, do domínio Tempest. Porque porque você não é porque você é Tempest, porque esse domínio o Lorde Domínio é uma Drow fantasma. Não, o Lorde Domínio são as 3 bruxas. De Tempest? Então de onde que é a Drow fantasma? A Tristeza, ela é de outro domínio. Eu não sei mas dos estados do Brasil. Mas também é um domínio, claro, que tem que ter um Underdark, né, em uma aventura do AD&D. E ela é uma Drow fantasma que procura pela filha. E você tem o lugar mais horroroso. Você tem a Londres e tem a Inglaterra, né?
Mordant. Tem Mordant, que é a cara da Inglaterra renascentista, né, quase vitoriana. E tem uma Londres, que eu esqueci o nome da cidade, mas uma Londres, que é uma Londres vitoriana, inclusive com poluição, com meio tipo Oliver Twist do mal. Exatamente. Não. E... Que o Lorde Dominus é um bando de ratos. Muito louco. E você tem o lugar mais horroroso de Ravenloft, que é Bloodspur, que é o pesadelo dentro do pesadelo, né? Que é uma ilha cuja superfície é assolada por tempestades de raios e só o submundo é habitável, só as cavernas do submundo são habitáveis. Só que é um lugar infestado por devoradores de mentes e o Lorde de Domínio é um cérebro gigante. Um jarro. Não, cérebro no jarro, não. É que é muito legal a coisa do cérebro. Cérebro no jarro é um outro monstro que não é Lorde de Domínio, mas ele tem o Ravenloft tem um cérebro no jarro. Vem cá, e como é que as pessoas vivem nesse lugar? Chega uma hora que acaba, né, gente? Então, a maioria das pessoas, vivem na grande na maioria Capadócia, do... né? Tem devoradores de mente lá? Peraí. Não, Sim, mas eu não vou... Não, em Bloodspur as pessoas não vivem. Em Bloodspur só tem escravo. Os devoradores de mente, de quando em quando, vão para outros... Escravos e alimento, né? Escravos e alimento. Muitas vezes no mesmo indivíduo. Né? Eles saem e vão capturar mais escravos e os aventureiros babacas que vão lá achar que conseguem vencer, entendeu? Aí, nós temos o Cavaleiro Sem Cabeça, que o domínio é uma estrada. Um domínio que se sobrepõe a outros domínios. Uma coisa que nós esquecemos de falar, os Lords de Domínio, eles têm poder absoluto dentro. A maioria das vezes, alguns não, mas a maioria das vezes, quando eles sabem que são Lords de Domínio, eles têm poder absoluto sobre o domínio, a ponto de poder controlar as fronteiras do domínio. Ele pode fechar as fronteiras, cada um de um jeito, né? Tem cada maneira de fechar a fronteira mais horrorosa que a outra. E cada domínio reflete a maldição do Lorde do Domínio. Porque ser um Lorde não é uma coisa boa, né? É uma maldição, ele está preso lá. Ele não consegue escapar e ele é condenado a reviver o mal que ele fez ou sofrer o mal que ele fez. O barão, o conde... Strauss? O Conde Strade, ele é obrigado a reviver constantemente o suicídio da noiva. O Drakov é obrigado a sempre tentar conquistar novos territórios e nunca conseguir. E como um Lorde passa pra frente o seu cargo? Ele é imortal. Ele nunca vai perder esse título. Não, Ele perde se o aventureiro chegar lá e derrotá-lo. Porque o processo de derrotar Quem ocupa o lugar dele depois? O aventureiro. Provavelmente o aventureiro. Porque o processo de derrotar um Dark Lord corrompe sua alma completamente. Você se torna mal tentando derrotar o mal. Bem legal isso, né? E além disso, você pode, se você se tornar um Dark Lord, Lembra o lobisomem. se for mal o suficiente para se tornar um Dark Lord sem destruir nenhum, cria-se um domínio para você. Na verdade, muitos dos novos Dark Lords, depois da Grande Conjunção, os que apareceram lá, eram todos domínios criados. O mundo ele vai expandindo. Você compra a primeira edição, você compra a segunda edição, compra a terceira edição, vai expandindo o mundo, vão aparecendo novas terras por causa de novos Dark Lords. Que fazem isso, que a cada renovação ou reedição, né, amplia. Você vê que a história continuou, o cenário se desenvolveu. Eu acho isso uma sacada muito boa. Agora, O mundo caminhou, né? É meio caça-níquel, mas é bem legal. O mundo seguiu adiante. Sim. Independente de eu lê-lo ou não, ele está lá. Mas tem um suplemento, tem um spin-off de Ravenloft, que se Ravenloft é uma coxa de retalhos da Terra e dos outros mundos, que por sua vez são parábolas dos mundos do mundo, né, do nosso mundo, da Terra, Ravenloft tem o seu spin-off, que é o próprio planeta Terra sob a visão gótica de Ravenloft. The Mask... Mask of Red Death. The Mask of Red Death. The Mask of the Red... Mask... A Máscara da Morte Vermelha. Máscara da Morte Rubra. Da Morte Rubra. Morte Tradução Rubra. da Nova Guiar, 1985. Que Oscar bicho. Mendes. Enciclopédia! Ah, meu Deus do céu. Então, Qual é minha praia? basicamente, esse é um estilo de RPG que eu não sabia que existia até ler o suplemento, que é chamado de Steampunk. Steam de vapor. Que pra mim era só Cyberpunk, né? Agora você tem os RPGs de época que usam tecnologia avançada. Castle Falkenstein, né? Castelo Falkenstein. Tem aquele filme com o Will Smith, mó chatão. As Loucas Aventuras de Esse James daí, West. esse daí é a mesma coisa. São filmes de época com alta tecnologia, onde a força principal, ao invés de ser eletricidade ou mesmo combustão, é o vapor. É quase uma ficção científica do Júlio Verne ou do H.G. Wells, só que sem moderação. E o lance desse suplemento é que ele se passa
se não me engano é 1890. Na década de 1890. E assim, usando os moldes das histórias de terror, coloque aspas aqui porque vocês não estão me vendo, dessa época, como, sei lá, algum exemplo? Jack Stripador? Jack Stripador, o monstro Jack... de Frankenstein. Que Drácula de Bram Stoker, que foi lançado nessa década. A Casa da Colina, de Anne Radcliffe. Casa da Colina? É dessa época também. É o Wuthering Heights. Daí que vem Sim, aquela canção. Tem inclusive uma New Orleans, né? Pelo que eu vi, ele pega todas essas grandes cidades góticas do passado para situar as aventuras. Inclusive, ele é baseado num poema do Edgar Allan Poe. Isso é um conto, na verdade. Um conto. Muito depressivo, diga-se de passagem. Então, o legal desse suplemento... É um spin-off de Ravenloft. Primeiro, ele tenta fazer uma coisa, não sei se é legal ou não, que é trazer o D&D pra nossa época. Ou seja, nossa época, mais né? Próxima. Nosso mundo. Não é mais uma fantasia medieval. Tenta trazer o D&D pro nosso mundo. Então ele pega pega as classes originais do D&D, Mago, Ranger, Guerreiro, e traduz para coisas mais contemporâneas, como o Cowboy, tem o... Diletante, olha só que nome, né? Eu preferiria Militante. Não, mas aí seria mais atual, seria do PT, né? E seria Sindicalista. O Detetive... Eles tentam fazer... o Criminoso. O Criminoso é o mais legal. A classe mais legal. Porque você é análoga do Rogue, né? Do ladrão. Mas você tem algumas coisas extras que você consegue sendo criminoso que, tipo... Se você não começou criminoso no começo do jogo, você tem que pedir autorização do mestre para se tornar o criminoso. E como Ravenloft, né? Você tem a magia. E a magia é maldita. Por quê? É muito difícil fazer magia em Masquerade Death. O lance é que é maligno. Como Ravenloft é tudo maligno. Em Ravenloft, os poderes de necromancia são sempre aumentados, mas você tem que fazer teste de poder para usar necromancia. Nesse também. As magias... Você não tem magias de cura, esse tipo de coisa. As magias são muito difíceis. Por exemplo, quando você só pega magia no primeiro nível. Depois você tem que ir pegando pergaminhos no caminho que o mestre vai... Ou tomos empoeirados. Ou alguma coisa tão como clichê da época como... Uma pele humana tatuada. Você chega na a parede do vilão tem escrito uma magia que faz tudo pegar fogo em sangue. Tem uma tatuagem nas costas da criança. Alguma coisa. É um sigilo mágico. Alguma coisa tão perturbadora quanto. E assim, a energia que você usa para fazer magia, ela é do mal. Então, toda vez que você usa uma magia, você tem que fazer um teste para não se corromper. E magias de necromancia ou que lida com mortos-vivos são muito mais fortes. Em compensação, quanto mais você usa, mais corrompido você fica. Devem ser abundantes. E tem bola de fogo, por exemplo? Tipo, não tem nenhum efeito muito gráfico, pelo menos. A magia é coincidente, né? A magia é coincidente. Não tem, pelo menos nos primeiros níveis, não tem nada plástico, né? Que é o mago que chega lá, né? E faz uma bola de fogo. Pois é, agora, Ravenloft é uma série de aventuras de medo, de horror. Como fazer aventuras em Ravenloft, sendo que os seus personagens são os heróis que vencem tudo na porrada? Não só isso, não é questão só de ser heróis. Como você vai criar uma aventura para um anão que tem 18 de força, veste uma cota de malha, já enfrentou e matou um dragão e consegue, numa jogada de dados, se ele não tirar um, ele consegue decapitar qualquer inimigo? A resposta está nos livros. Ravenloft é todo... A caixa básica de Ravenloft é toda sobre isso. Toda sobre como assustar os seus heróis. É a questão que a gente estava discutindo. O que é o horror heróico? Como que eu faço uma história de horror onde eu posso soltar bola de fogo, soltar relâmpago, ficar com um machado enorme. Eu não zumbi na sua direção, mas eu tenho um machado vorpal. O livro tem uma série de sugestões de como você fazer isso. Em primeiro lugar, mortos-vivos abundam.
e eles são muito mais poderosos. Os mortos-vivos inteligentes podem projetar seus pensamentos na mente do herói. E isso exige um teste de loucura. Você tem ferramentas que te ajudam, né? Você tem os testes de medo, horror e loucura, com os resultados em caso de falha. Então você tem os derangements, né? As perturbações você tem as perturbações que o personagem ganha por falhar nesses testes, elas vão aumentando, vão ficando piores. Você tem regras para maldições, e tanto a colocar a maldição quanto a retirar a maldição é um serviço complicado, e tem toda uma ajuda e um guia nos livros explicando ao DM como executar esse clima. Como fazer, qual que é a diferença entre a Tomb of Horrors, que é uma aventura de Greyhawk, e uma aventura que é uma aventura só de mortos-vivos, ou em Greyhawk. Como fazer uma aventura que é essencialmente igualzinha em Ravenloft, fazer com que ela dê medo. Porque todo o clima do jogo contribui para isso. A maneira como o DM vai narrar, as ferramentas que ele tem com essas tabelas, com esses índices, com essas regras novas, como funciona a magia. A própria ideia de usar magia te dá medo, porque você não sabe se usar certas magias, de certa maneira, vão exigir um teste de poder. Vão te corromper mais um pouco. É aquela ideia de que você tem que você anda numa linha muito fina e muito estreita da luz e da retidão. Porque se você desviar um pouquinho, você não consegue voltar mais. Tem muitas magias que têm um efeito alterado. Magia de teletransporte não funciona direito. O olho arcano, por exemplo, ele cria um olho de verdade visível, que qualquer criatura maligna pode lançar uma magia contra você através daquele olho. Itens mágicos muito poderosos, ou itens mágicos do bem, essencialmente bons. Primeiro que você não consegue detectar bem e mal. Isso já é pra jogador de AD&D, cara, já é tirar uma perna dele. Você não consegue detectar o que é bem e o que é mal. Os Lords de Domínio, eles são invencíveis e ultrapoderosos. É aquela ideia, aquele monstro que se você não fugir, ele vai te matar. Várias aventuras de Ravenloft são assim. Você não vai enfrentar o grande vilão do final na base da porrada. Você vai correr dele. Exatamente, até você descobrir como derrotá-lo. E é sempre complicadíssimo. Não é o vilão que você enfrenta na espadada. E geralmente inclui o processo de você se corromper para conseguir aquela façanha, aquele objeto, aquela coisa que te permite vencer o grande vilão do domínio. E isso vai gerando uma tensão nos jogadores. É legal isso, porque quando o selo Ravenloft passou para White Wolf, ela fez uma leitura de um jogo de... sim, faltou essa parte da história. Em 1999, cadê? Tem uma data aqui. Quando o Ravenloft passou para White Wolf? Quando surgiu o D&D terceira edição e o selo do Ravenloft passou para o White Wolf, a White Wolf fez uma releitura de Ravenloft muito legal e interessante. Do jeitão dela, diferente do que era no TSR. Entre essas mudanças inclui coisas assim. Como ela não podia usar os personagens, os nomes que remetessem a outros mundos universos que eram agora da Wizard, ela optou por criar uma ambientação, um cenário de Ravenloft, onde os jogadores são nativos da Terra. Então, pela primeira vez você pôde criar pela primeira vez você pôde criar personagens nativos de Ravenloft. Então na terceira edição traz muito essa ideia. A Ravenloft é um lugar que vale a pena se viver. Tem coisas boas lá, mas o mal é muito terrível. E você não precisa. E você encerra aquele ciclo interminável de histórias em que o objetivo é só escapar. Você não está lutando só para fugir de lá, não. Você quer libertar esse mundo desse mal. Você está querendo um mundo melhor, lutando. Um protótipo do verdadeiro herói, né? Você se dispõe a se sacrificar, combatendo o mal para que os outros possam viver bem. Além disso, o White Wolf trouxe regras de talentos, classes de prestígio. E todos os seus livros sobre o selo Ravenloft trazem essa coisa de personagens e jogos em que você valoriza muito a ambientação, a história do personagem. No maior estilo storyteller. Isso, eles incentivam muito que, além das regras que te permitem causar situações de horror, de medo, de terror, que você crie uma história de terror para ser jogada, que os personagens entrem em papéis adequados para histórias de horror gótico, horror survival, o que você vai jogar. E isso mudou muita coisa, né? Então, a White Wolf prega muito o personagem.
enquanto o D&D prega o ambiente. Então, eu ainda preciso ler o Ravenloft terceira edição. Mas eu acredito, pelo que o Rodolfo fala, que foi uma mistura muito boa. Você tentar combinar o melhor dos dois mundos. Que é a parte pessoal, né, o personagem com o mundo. Os dois são importantes. Eles criaram uma coisa muito legal para Ravenloft, que é o seguinte: a ideia do anti-herói nesse mundo universo. Como ainda é D20, né, ainda é uma coisa, era originado do Dungeons & Dragons, você é o herói que luta pelo bem. Mas eles criaram oportunidades, tanto em regras quanto em ambientação, para você não ser aquele herói tão certinho, para você ser o anti-herói. Então, nem todo mundo é o Capitão América, você pode ter um justiceiro no meio O Wolverine. grupo. Regras para você jogar com mortos-vivos, você pegar um template, como chama isso em português? Não sei, eu só joguei em inglês até hoje. Como chama? O template e aplicar no seu personagem, um licantropo, de um vampiro, mas continuar jogando com ele. Isso foram coisas muito legais. E entra nisso que a gente estava conversando. Para você conseguir mestrar e jogar um RPG de horror heróico, é tão importante as regras do sistema que te permite isso, quanto a boa descrição do mestre, a boa descrição da história. Ravenloft em todas as caixas, na época das caixas da TSR, né? Saudosa TSR. Ele incentiva o mestre a descrever bastante o que está acontecendo. Desde das feridas que o herói sofre, do dano físico que ele sofre, até a movimentação da bruma, o terreno em que ele está pisando. Todos esses pequenos detalhes é que vão dando... O clima. Vai se somando isso, as regras, o sabor e o clima do jogo. Você pode... Assim, muita gente acha... Isso aqui parece um carpete. Então, eu ia dizer a questão do indivíduo, que eu acho que, independente do poder do personagem, ou do quão fodônico ele é, né, alguns medos vão ser primitivos, alguns medos vão ser comuns a qualquer pessoa. Né, como um padre que ouve as piores confissões, ou como um anão que mata um dragão. Algumas coisas vão dar medo, sempre. Não, e muitos jogadores acham que... O Jusemar aparece de novo no podcast. O Jusemar não entendia... Oi, Jusemar, é prazer. O Jusemar não entendia como é que eu ia... Durante um tempo eu tinha planejado jogar o Janner Calps, que é o personagem principal dele, para Ravenloft. Eu mudei essa ideia porque o Jusemar descobriu, né? É uma longa história, não vou contar. E aí eu mudei de ideia e resolvi encerrar. Também ficou muito melhor daquele jeito. Mas enfim, originalmente eu tinha essa ideia de continuar as aventuras de Janner Calps em Ravenloft. E ele não entendia, dizia, mas como é que você vai fazer isso? O cara é um mago de 20 níveis, como é que você vai assustá-lo? É exatamente aí. É muito mais fácil, em alguns sentidos, assustar um cara de 20 níveis do que um cara de 3. Porque o cara de 3 vai se assustar com qualquer coisa e já tem medo do mundo de maneira geral. O cara de 20 níveis se vê invencível. Já derrotei deuses. Aí ele cai em Ravenloft e sente pela primeira vez na pele o que é sentir medo de verdade. E um excelente exemplo de como amedrontar criaturas poderosas vem de Lobisomem Apocalipse. E é por isso que você está aqui, Netão. Que legal. Só por isso? Quer dizer que eu vou falar... Não, se não fosse por essa história, você nem precisava estar aqui. Eu achava que ele era permanente. A partir da semana que vem eu substituo o Netão com menos pelos. Convidado especial Netão, mas tudo bem. Então, o grande lance não é nem essa história do lobisomem. Foi anterior, foi durante uma festa que a gente fez. No final da noite ficou decidido, assim, nós fizemos essa festa. Era uma festa de máscaras? Não. Era um churrasco comemorando o aniversário de alguém. Eu não me lembro de quem é. Aniversário de morte? De morte, não. Mas a questão é que no final dessa festa ficou decidido que nós jogaríamos RPG à noite. E, tipo, o que jogaríamos? Vamos fazer uma aventura de terror. Mas, porra, como vamos fazer uma aventura de terror? Foi aí que eu conversei com o Marcelo. Nós discutimos sobre Ravenloft, onde surgiram as primeiras ideias de como criar uma aventura de terror mesmo. Se não me engano, é no Ravenloft que tem aquela frase. Essa frase é emblemática. Eu acho que deveria ser um ponto alto nessa conversa.
que uma gota de sangue pode ser mais assustador que uma piscina de sangue. É do GURPS Horror. O grande lance nessas aventuras é você conseguir instalar o sentimento de paranoia. A questão é, está acontecendo alguma coisa, essa coisa não é legal, e os jogadores não têm controle sobre. Tipo, não é um dragão, que o dragão tá lá, ele, beleza, ele gospe fogo, ele pisa em você, ele tenta te devorar, não. E você sabe quantas asas ele tem, quantos dentes ele tem, Sabe, quantas patas ele tem. Você sabe a CA dele, você sabe que ele no AD&D ele jogava, lançava baforado uma vez a cada 3 rounds. Sabe até o alinhamento dele. Você sabe, exatamente, você sabe como é que a sua CA vai reagir contra o dragão, você tem uma espada mais 1, mais 3 contra dragões, né? O horror, Eu fiquei com saudade do TAC 0. O horror, tanto de Ravenloft quanto outros RPGs de horror, é isso. Eu não sei se essa espada é boa para começo de conversa, e eu não sei se o monstro é vulnerável a ela. Você tem um lance... É a insegurança total ao enfrentar o mal. Um outro lance legal de usar é a sinestesia. Ou seja, é você narrar sentimentos, sensações do personagem. Porque assim, é diferente você chegar para os jogadores e falar, beleza, vocês entram na sala, e a sala tem um carpete vermelho nas paredes e tem um retrato de uma mulher com as mãos sobre as cores. Ou você narrar que quando os jogadores entram na sala... Então, é muito diferente de você falar para os jogadores que eles entraram na sala, um arrepio percorre toda a espinha deles, do começo da nuca até o cóccix. Existe um cheiro impregnado no ar, o cheiro carregado, um mofo, alguma coisa mais tenebrosa. Eles sentem que a pulsação deles aumentou e na parede oposta, naquela sala com carpetes vermelhos que lembram sangue, aquela mulher que está retratada lá tem uma sensação de estar olhando para eles, apesar dela não se mover. É bem diferente mesmo. É uma coisa que a caixa básica de Ravenloft faz muita questão de te dizer. Eu quero continuar o podcast durante o dia. mas voltando, acho que o Marcelo me chamou, afinal ficou embasado que eu só estava aqui para contar essa história, né? Depois disso eu vou embora. Em compensação, quando a gente for falar do horror pessoal, eu vou ficar mudo e só vocês vão conversar. O lance que foi, existia um grupo de lobisomem, não sei se os ouvintes conhecem ou não, lobisomem. O Apocalipse é um jogo em que você interpreta um lobisomem. Uau, né? Bem... A história era o seguinte, tinha esse grupo de lobisomens e eles cuidavam de uma cidade da Espanha, né? Chamada Costa del Sangre. Isso é Lobisomem Apocalipse. Sim, Lobisomem Apocalipse. E em determinado ponto da história, os jogadores estavam viajando pela Espanha e eles encontraram, ou melhor, não encontraram uma cidade no meio do caminho. Simplesmente não existia cidade. Tipo, a estrada terminava ali, ninguém ia pra lá, ninguém sequer se lembrava dessa cidade. Depois de muito pesquisar, eles descobriram que a cidade estava presa numa redoma, alguma coisa assim. E assim, a cidade seguia o fluxo normal. Não, peraí. Vamos contar isso dentro do contexto da história. A gente não conseguia sair da cidade. Sim, desculpa. Você seguia pela rua até sair da cidade e se dava conta que tinha aparecido do outro lado da cidade. Puro Ravenloft. Sim. Eu posso dizer que eu bebi na fonte de Ravenloft. Aquela questão de beber mesmo. Olha, cara, a primeira cena, ela foi a cena que definiu pra gente o que seria a aventura. A hora que aquilo aconteceu, aquele cachorro apareceu, eu falei, pronto. O cachorro... Puta merda. A história era escura. Meu, se você já viu aquele filme Darkness Falls, acho que é no Carreiro da Noite, você vai entender do que eu tô falando. A história se passava à noite e não tinha luz na porra da cidade. As lanternas quebravam com uma facilidade impressionante e as velas não iluminavam 30 centímetros além do seu nariz. E a gente está andando com pouquíssima iluminação na estrada, chegando na cidade, e aí aparece um cachorro. A gente escuta um barulho. Meu Deus, o que é isso? Cara, e nós éramos lobisomens. Tá? Os caras que atravessam parede. E aí aparece um cachorro. E o cachorro abre a boca para latir e não sai som nenhum e ele cai de lado. Ploft. Com o olho aberto, esbugalhado. A gente vai ver, cara, o cachorro tá com o ventre rasgado e não tem órgãos. A gente não fudeu. Então, um cachorro. O grande lance é que essa cidade, tipo, aí eles voltaram lá de dia. Em determinado ponto da noite... Como é que eles saíram de noite? Não, em determinado ponto da noite,
ficava tudo branco e eles acordavam, se viam fora da cidade. De manhã. Eles voltavam para a cidade e viam que o dia se repetia. Aquele dia que eles passaram lá, se repetia. Só que cada vez que eles entravam, cada vez que eles voltavam na cidade, parecia que a cidade não queria que eles estivessem lá. As estátuas, as pessoas, se você olhasse diretamente para elas, estava tudo normal, mas se você virava... Pela sua visão periférica. Elas pareciam demônios ou pessoas gritando. E assim... E a hora que você olhava diretamente, estavam normais lá, comprando fruta. E assim, eu comecei a passar esse sentimento que tinha alguma coisa muito errada. E as pessoas... Isso era a cidade, passava esse sentimento de não querer que elas estivessem lá. Mas as pessoas, quando você não olhava para elas, quando você estava vendo a visão superficial, elas pareciam estar gritando, sofrendo de dor. Entendeu? E chegou num ponto que o personagem do Marcelo entrou em frenesi de medo. Ele simplesmente não aguentou. Ele entrou numa igreja e as estátuas começaram a olhar para ele. A cena foi meu personagem era monge. Ele quebrou a igreja, é isso? Ele começou a quebrar a igreja. Os personagens tiveram que ajudar. A quebrar a igreja. Bacana. Porque ele simplesmente não aguentou. É meio norueguês, mas é legal. Não, teve aquela casa que a gente entrou. Ele era um guia de Fênix, por acaso? Não. Ele era um peregrino silencioso. Então era o cara mais pacífico que tinha, né? Então, aquela casa... sim. As pessoas não se lembravam da gente no dia anterior e tudo acontecia como tinha acontecido antes. Exceto por uma menininha. Sim, tinha menininha. Esse é um outro grande lance em aventuras de terror. Você colocar uma figura inocente, aparentemente inocente, como a chave. Por isso que em Ravenloft você não detecta o mal. O grande lance é essa menininha aparecia e pedir ajuda, do nada. Tipo, eles estavam andando pela feira, né? Todo mundo tenso, e de repente apareceu uma menina e falava, por favor, me ajude. E quando eles olhavam de novo, a menininha não estava lá. Até que a gente achou a casa em que ela morava. Puta merda, cara. A casa de terror. E era uma casa, tipo, comum. Mas o lance é que eles já estavam lá há algum tempo, e a cidade queria eles fora de qualquer forma. Então... E as sombras se mexiam, as sombras nos atacavam. E aí, cara, esse é que é o lance fantástico. Que é por isso que essa história é tão emblemática para dar o exemplo do horror heróico de Ravenloft. Como é que você enfrenta uma sombra? Nós somos os lobisomens que nos transformávamos em crinos e poderíamos arremessar carros. A gente podia e frequentemente atravessava paredes. Como é que você enfrenta uma sombra? As sombras nos atacavam, as sombras corriam atrás da gente. E o mistério, né? O mistério dá um... a gente começava a pirar, porque você olhava pela visão periférica, você via as pessoas olhando para você com os rostos contorcidos de dor e desespero. Você olhava para elas normal. Aí você olhava na visão periférica e elas estavam com aquele rosto contorcido gritando em silêncio, sabe? E para todo quanto lugar que você ia, era assim. Aí você chegava, exceto essa menininha, que era que agia normalmente, mas fazia com que ela fosse a coisa mais aterrorizante da cidade. E toda noite ela era perseguida por umas sombras, e a gente acordava no dia seguinte, sabe? Como é que você enfrenta isso? Que não tem, sabe? Que poder de lobisomem que você tem que enfrentar isso? Essa é a essência de um jogo de Ravenloft. No final, eles foram descobrindo a história. Eles conseguiram impedir a destruição. A cidade se libertou e caiu uma agenda, uma lista telefônica na frente deles. Todo mundo desapareceu. Que tinha todo mundo desaparecido. E lá estava o nome de todas as pessoas da cidade. Então, à medida que eles iam falando o nome, os espíritos iam se recompondo e passavam. E embora. Então foi pra fechar com aquela coisa bonitinha, entendeu? Eles lá, falando o nome de todas as pessoas que tinham perdido o nome, né? Tinham sido desfeitas. E passando pro além. E aí foi nesse momento que o Sol finalmente nasceu. Agora eu quero... São exemplos como esse que dão ideias pra gente do que fazer em Ravenloft para você conseguir criar um horror heróico. Para assustar um personagem de 35 níveis. Porque você consegue assustar um personagem de qualquer nível com isso. Não tem poder que ele use que consiga vencer o nada que o está atacando. Teve uma hora que a gente viu as nossas próprias sombras, não foi? Sim. Quer dizer, cara, você estava sendo atacado pelo seu próprio reflexo do dia anterior. E atacado, que ele diz, não é ataque físico. Elas simplesmente se dobram sobre o corpo. Você não precisa ter o medo de se machucar. Porque, convenhamos, numa aventura de lobisomem,
a galera se corta mais do que o... É o bicho que arranca o braço, põe de volta e tá regenerado. Tipo, não, beleza, você vai entrar numa briga, briga de faca, né? Porque é um ataque que não vai pro seu corpo, né? Vai pra um outro lugar da sua mente. Quando eu tenho 50 pontos de vida, como que eu vou ter medo de qualquer coisa? Então o lance não é você ter medo de se machucar. Porque não tem, o lobisomem que regenera, vai ter medo de corte. Uma faca, que medo, uma faca. Não tem isso, tem que usar outras coisas. Mas se a faca falar com você... Não, se quando você entrar na sala ou na cozinha, a faca está em cima da pia, apontada para você e você vê claramente uma gota de sangue pingando dela e fazendo no chão. Seria mais assustador que uma piscina. Ou ela é de prata, né? Quando você coloca a faca de volta no faqueiro, vira de costas, a faca tá de volta na pia e suja. Eu acho que o interessante em Ravenloft é você usar o mestre usar da sua imaginação para alterar o monstro, o vilão, de uma forma que ele fique mais horrendo e que crie essa sensação no jogador de o que é isso? Um exemplo que eu dei é que você está num pântano atravessando e está cheio de zumbi no pântano. O zumbi tende a ser um adversário fraco. Agora, é bem diferente de você estar em Greyhawk andando e tem uma leva de zumbi para você enfrentar, você para e combate eles, da situação de você estar atravessando no pântano, suas roupas estão encharcadas. Você está com frio. Muitos insetos ao redor de você e coisas começam a se mover no meio do pântano. Até que de repente, assustadoramente, tem mais veneno e os zumbis te atacam. É diferente. E não é os zumbis te atacam, eles fazem umas bolhas à sua volta e aquelas corcundas putrefadas se erguem e você reconhece um dos seus parentes naquele zumbi. E esses pequenos detalhes podem chamar muita atenção. Por exemplo, como eu estava comentando com você, são zumbis, como no livro dos monstros, mas todos eles têm um pentagrama flamejante na testa. Tipo, o que é isso, né? O que é isso? Mudou completamente. O jogador vai falar, mas que coisa é essa? A aventura Night of the Living Dead, que é a primeira da Grande Conjunção de Ravenloft, tem esse arco, né? A Grande Conjunção, Night of the Living Dead, não é a primeira, acho que é a terceira. Ela é uma aventura só de zumbi, cara. E aí eu fiquei impressionado como os zumbis conseguiram ficar horrorosos. Quem tiver oportunidade e tiver interesse em jogar Ravenloft, eu sugiro que ignore a Grande Conjunção e comece por essa aventura. É uma aventura clássica de Ravenloft de como assustar os jogadores com personagens comuns, porque tem zumbi e crocodilo. Mas é zumbi e crocodilo de Ravenloft. E pequenas coisas podem ser usadas, por exemplo, coisas que eu já usei. Aquele começo daquela aventura, você lembra até mais do que eu. Eu fiz um mago, um elfo, e eu tava andando com o personagem do Alex, né? Era um elfo também. Era um elfo também, que era um arqueiro, né? Nós estávamos indo pra cidade. E aí passando pelo cemitério faz uma névoa. E isso é um elemento, a sinestesia, como o Netão falou, é um elemento muito importante no Ravenloft. Faz uma névoa, você começa a ouvir cascos batendo, vindo de onde? Né? Não, tinha um lance que a gente encontrou morto-vivo, não teve um negócio assim? Como é que eu não lembro desse começo? Não encontrou morto-vivo nenhum, não. Vocês entraram no cemitério. A gente não encontrou um cadáver e o cara colocou o cadáver num saco e o cadáver de escudo dava uns tremeliques? Isso. A gente achou um cadáver e falou assim, beleza, uns espaços. Vamos. Alguém tinha cavalo ou não? Eu sei que eu resolvi assim, não, vamos levar esse cadáver, não podemos deixar ele aqui, temos que enterrar. Colocamos num saco, colocamos no cavalo do personagem do Alex. Isso. E aí, quando fecharam as brumas, que a gente começava a ouvir ouvir cascos de cavalos vindo de algum lugar, a gente não sabia de onde, esse cadáver dava uns tremelique, cara. E aí, né? Vão matar o cadáver de novo? É isso que Nossa, eu tenho certeza. Eu tinha colocado todas as minhas adagas nesse cadáver. Então, justamente, isso é que é interessante. Olha o contexto. É um morto-vivo, beleza? Mas você está apresentando ele de uma maneira tão única que o jogador, nós dois, não pensamos em atacar. A gente jogou o saco no chão e saímos a toda, entendeu? Você, nossa, olha só. Não, se eu era um monstro de, sei lá, de 15 de XP, mas não, você entendeu o contexto? Podia, vocês não tinham que ficar perto dele. Pra mim, ia ter que carregar esse morto pra algum lugar. Cara, na hora que ele chacoalhou, a gente jogou e esqueceu dele. Se eu tivesse que levar esse bicho, eu ia fazer questão de que todas as minhas adagas e espadas e qualquer coisa que eu encontrasse pelo caminho estivesse espetadas nele. Não, mas não dava pra pensar nisso, porque tinha alguém chegando. E aí teve o lance. Mais a estrada, é verdade, eu tinha feito frente pra retaguarda e avançado. E aí eu sei que a gente passa pelo cemitério pra entrar na cidade, né?
E a gente... e na cidade, era Baróvia? Clássico, né? Clássico. Clássico, meu Deus. Era Balak na Baróvia. E aí, não tinha cruz, né? Não tem cruz nos túmulos na Baróvia, né? E também não tem por que ter. Só que tinha uns anjos, né? Tinha uns anjos em mármore velho, corroído, né? Só que como os anjos eram criaturas divinas e perfeitas, e você não consegue exteriorizar a perfeição, os anjos então não podiam ser feitos com rostos. Eram anjos sem rosto, feitos de mármore, já tudo carcomido e velho, tudo embolorado. E aí as brumas se cercam, tem esse cavalo batendo pra lá e pra cá, a gente não sabe o que é. Aí tem aquele lance, a gente vê a luz lá na frente, que porra é essa, descobre que é só o coveiro, etc. Eu sei que em dado momento a gente está enfrentando alguma coisa na névoa, e aí a gente está com uma lamparina... Que vocês não conseguem ver o que é. Aí alguma coisa está nos atacando e nós não conseguimos ver o que é. E aí a gente está tá do lado de uma cova aberta, e aí alguém faz um teste que falha lá e bate, a lamparina cai, o óleo espirra numa lápide e pega fogo. Então tá de noite, na neblina. Um anjo todo carcomido, sem rosto, começa a pegar fogo. Cara, o Rodolfo pediu um teste de medo para nós dois. O personagem do Alex falhou e caiu na cova. Agora, imaginem a cena do Enigma da Pirâmide, aquele do jovem Sherlock Holmes. Quando a moça cai na cova, entendeu? Foi aqui, ó. Não aconteceu nada, não teve uma mão que saiu do barro para nos pegar. Mas isso não saiu da nossa cabeça enquanto a gente não saiu daquela cova, que a gente tinha certeza que isso ia acontecer. Entendeu? É a ausência daquilo. Não tinha morto-vivo para nos pegar. Mas justamente porque não tinha, a gente estava morrendo de medo, porque a gente não sabia onde eles estavam. Vocês estavam enfrentando, acho que era a milícia que estava... Gente normal. Que a cavalo... Achando que nós éramos ladrões de túmulo e tal, e no fim das contas foi só um mal entendido que a gente quase caiu de medo. Eu lembro disso porque essa história não tinha morto-vivo, era a história do sonâmbulo, né? É verdade. Não tinha morto-vivo nessa história. O Rodolfo fez a aventura inspirada no filme Gabinete do Dr. Caligari. Isso é outro assunto, mas por exemplo, já fiz uma história em Ravenloft que o que era incômodo é que eu coloquei uma cidade e tinha uma doença, uma praga, a peste. E a peste nessa cidade, ela não tinha efeito, os jogadores não sabiam disso, ela não causava nada de regras. Nenhum dano, nenhum prejuízo, Era um efeito estético. Era um efeito estético, e as pessoas choravam sangue. Então as pessoas da cidade estão sempre se limpando, porque sempre estava sangrando o olho delas. E eu não queria que os jogadores pegassem a doença. Mas só isso já foi suficientemente perturbador. A história não tinha a ver com isso, isso era só cenário estético. Era só o saldo. Onde ia se passar a história. Mas já foi o suficiente para as pessoas ficarem, nossa, mas que coisa esquisita. O que está acontecendo aqui? O quê? Outro recurso. E várias ideias da gente. Você lembra de alguma coisa? Eu acho que... Quando aquele paladino. A pior coisa que aconteceu foi o paladino... O paladino primeiro que é um holofote luminoso numa terra negra e sombria, né? Então, claro que... atire aqui. O paladino podia muito bem... O paladino poderia muito bem andar com o alvo no peito, cara, porque era a mesma coisa. Especialmente depois que ele encontrou a Vingadora Sagrada, aí fudeu de federal, cara. Porque o Lorde de Domínio sente quando uma criatura do bem, quando uma criatura pura, entra em seu domínio. Isso, né, tá no jogo, regra. Ele sabe que tem uma criatura lá. No Ravenloft terceira edição tem 2 suplementos, né? Tem 2 suplementos de monstros na terceira edição. Denizens of Darkness e Denizens of Dread. Num desses livros, você tem um tipo de monstro que é igualzinho ao ser humano. E tem vidas normais, exceto que à noite eles se transformam. Olha só, você põe os jogadores para dormir nessa vila. Ser bom em Ravenloft também é um problema. Né? Um paladino, o próprio semiplano quer expulsar você de lá, quer te eliminar de lá. Não combina, né? Mesma coisa com a água e óleo. E quando eu fui narrar isso, foi muito legal, porque a cena, quando o paladino pegou a Vingadora Sagrada na mão, toda a terra começou a se revoltar, né? Insetos atacaram ele, parecia ficar mais escuro o lugar, começou a cair uma tempestade. Tudo porque uma força do bem poderosa estava na cena. E em Ravenloft você não pode confiar nem nos seus amigos e nem nas magias que em outros mundos eram as suas mais confiáveis. Você conjura um elemental para te ajudar. Como o Ravenloft é selado, ninguém entra, ninguém sai, os elementais, quer dizer, entra e... Hotel Califórnia, você pode pagar a conta a hora que você quiser, mas você não pode sair. Né? Os elementais, ou vem um elemental e fica preso, e fica revoltado porque está preso, não consegue ir embora e te ataca, ou existe uma chance de ser um Dread Elemental.
ser um elemental falso, um elemental feito do material do plano. Os lords, os poderes sombrios criam um elemental para você. Só que esse elemental é mau e ele vai executar as suas ordens da pior maneira que ele conseguir interpretar. Os familiares em Ravenloft são sempre Dread Familiars. São sempre familiares maus que mais cedo... sagrada do paladino. A montaria do paladino é uma montaria maldita. Ele parece um cavalo branco lindão, só que ele é um cavalo maligno que vai procurar te sacanear das piores maneiras possíveis. Quer dizer, e aí? Você não pode confiar no seu melhor amigo em Ravenloft, cara. Porque você conjura o seu animal companion, ele vem um Dread Animal Companion. Os poderes sombrios fornecem um animal pra você. Você quer um animal? Pode. E os recursos de cenário são muito legais. Por exemplo, dando outro exemplo de zumbis que eu usei, eles eram completamente silenciosos. Aquela maré de zumbi. Mas eles só soltavam um gemido quando morriam. Já é bem esquisito. Já é bem diferente, já causa um clima completamente... Incomoda, porque não é o zumbi que o jogador está acostumado a encontrar. Se incomoda pra caramba na fantasia heróica. Você não tem controle sobre aquilo. Grande coisa se eu tenho a minha CA é 20, porque eu não sei que monstro que é esse. E pior, esse monstro não está me atacando fisicamente. Coisas que não atacam fisicamente, fazem parte do cenário, é muito legal. E aí a gente entra num outro assunto que eu gosto muito em Ravenloft. Por ele ser uma concha de retalhos, e dá para você identificar vários lugares fantásticos da Terra, correlatos terráqueos, né, de reinos, de domínios. Então, na verdade, um pedaço da França, um pedaço da Itália. É muito legal o mestre se preparar com o folclore do lugar e dar uma estudada nesse tipo de coisa. Porque dá para criar coisas muito legais. Por exemplo, folclore francês. Você está trilhando uma estrada e vê uma mulher de costas. Outro monstro que a gente esqueceu era o Zemordenung, que é de um dos reinos de Ravenloft, que é a mulher que tem um beijo envenenado. É, o povo envenenado, né? A própria... Eu não vou lembrar. Dementilhou, se você tomar a água do lugar, você morre se sair. Isso aí é Nvidia, né? É Nvidia? Porque depois... É verdade. Em Nvidia, se você tomar a água do lugar, você está preso lá. Você não consegue sair. Se você sair, você morre. Então, folclore francês. Você está andando na estrada de noite e você vê uma mulher parada, distante da estrada, no meio do bosque, de costa para você. E não importa de que ângulo você olhe para ela não faz nada, mas ela sempre está de costa. Já é o suficiente para o povo falar, nossa, que estranho. E o bicho não vai fazer nada, às vezes não tem nem a ver com a história. Você só passa por isso. Faz parte do cenário quando se passa as aventuras. Você estabelece o clima do jogo. O Ravenloft é muito sobre o clima do jogo. Sobre deixar os seus jogadores na ponta da cadeira. Algumas pessoas geralmente acabam recomendando para dar o clima meia luz de vela, música, né? Externamente. Assim. Eu acho que esse é um recurso bem legal. Ajuda, mas não é imprescindível. Não, eu não acho que seja imprescindível, exatamente. Eu já tive ocasiões de luz de vela dar sono nos personagens, porque está escuro. A abertura às vezes é muito parada, dá sono. Música, muitas vezes as pessoas não percebem. Acho que vai depender da narração. Eu consegui fazer. Eu consegui. Você começou no seu sentido. A narrativa acho que envolve principalmente sentidos humanos. Sabe assim, temperatura, audição, anestesia, visão. Né? E visão geralmente é o sentido que a gente mais usa. E se a gente pensar no que você disse, no que você não vê, no que você espera que vai acontecer e que não acontece, né, isso já é um horror muito grande. É uma cidade que você sabe que houve uma abundância de zumbis. Você encontrar um zumbi é mais assustador do que a legião de zumbis. Você virar a rua e ver um zumbi ao invés de ver um pátio cheio de zumbis. Isso é tudo. Madeira range à noite, quando muda a temperatura. Pedra não. Uma pedra que range pode não ser nada. Já considerado. E eu assustei uma vez um jogador de uma aventura que nem era o Ravenloft. Eu só usei o Ravenloft, as ideias de Ravenloft, pra assustar o cara, porque era um sonho. E a gente tava assim, cara, era de manhã, num sábado, no quintal de casa, a gente tava jogando numa mesa enorme, cheia de gente, o cachorro correndo pra lá e pra cá, a minha mãe lavando roupa, e eu nem separei, olhando pro Eduardo, descrevendo o sonho que ele tava tendo, enquanto outros jogadores conversando sobre outra coisa. Eu fiz com que ele ficasse com medo. Sabe aquele negócio de você, tudo que tá em volta some, fica aquela escuridão, e você tá só com o jogador tá só ouvindo o que você tá falando? Esse foi fantástico, cara. Que a hora que a gente acabou, beleza, você acorda, que nós dois olhamos em volta e nos demos conta da atividade à nossa volta.
A gente falou, caramba, a gente fez um momento de terror aqui. Eu falei, putz, eu achei que eu não fosse conseguir, Eduardo consegui, cara. Por quê? Ajuda, claro que o clima, aquela aventura que o Netão contou pra gente agora há pouco, foi muito pior porque a gente tava jogando na escuridão quase que total. Tinha 2 velas em cima da mesa e a gente tava num bairro de Franca que é na puta que pariu, que não tem nada em volta, não tem nem luz de poste direito, numa casa no 2º andar da loja da casa, que já é afastado da casa, sabe? Ajudou pra caramba, né? Mas não quer dizer que se você quer que isso não pode virar muleta. Não quer dizer que é só assim que você vai assustar seus jogadores. Eu consegui assustar um jogador de dia, com gente conversando, lavando roupa, cachorro correndo pra lá e pra cá, só com a narrativa, com os elementos dos livros de Ravenloft. Você falou do sonho. Um recurso que eu já usei que foi muito legal é da pessoa ter uma sensação, um pressentimento, por exemplo, um flash de alguém sofrendo. Isso não acontece em momento algum da aventura, mas a pessoa passa a aventura toda pensando naquilo. Aquela pessoa vai sofrer em dado momento, ou ela está sofrendo longe do meu alcance. Ou alguém que sonha, por exemplo, a chegada dos heróis vai despertar algo não bom. Não bom é melhor do que mal. Algo não tão bom assim. Algo não tão bom. E o grupo de heróis fica preocupado com isso e tenta descobrir e nada acontece. Isso gera uma tensão muito legal na aventura. Outra coisa que dá muito medo também é o vilão que não morre. Em Al-Hakir, que é o bolsão de... Você tem um vampiro fantasma. O cara que... O pior vilão... o pior vilão... Pior do que o vilão que volta é o vilão que não morre. Você tem Al-Hakir, que é o Pocket, né? O bolsão de Ravenloft, que é o Egito, né? Que é deserto e múmia, né? O horror ali, cara, é durante o dia também. Porque você pode morrer pelo sol, escorchante, sabe? Ou picado por um escorpião gigante que sai do... Não precisa ser só com morto-vivo, né? O Al-Hakir, por exemplo, tem escorpiões que saem do solo pra ficar na sua sombra, sabe? E o vilão, eu acho que chama Ankh-Tem-Pot. E ele é o vilão que você não consegue destruir, cara. Ele não é tão foda assim, ele é um vilão muito difícil, mas com níveis suficientes e itens mágicos suficientes, você pode ir lá e destruí-lo. Só que ele vai voltar no dia seguinte, sabe? Não tem como destruí-lo. E o e o pior é que ele vai voltar sabendo quem você é e preparado para suas armas. E aí, cara? Né? Como é que você faz? É um trampo para vencer esse Ankh-Tem-Pot. Tem inclusive dos 3, houve 29, uma coisa que a gente esqueceu de falar, houve 20 novels, houve 20 livros, né, houve 20 romances. Houve 20 romances que se passavam em Ravenloft e 3 jogos de videogame. Um chama Strahd's Possession, o outro que chama... Porra, não vou lembrar o outro. Um outro que usa o mesmo... É um joguinho dos anos 80, assim, né? O outro que usa a mesma engine, que se passa em Al-Hakir, e um terceiro que eu não vou nem citar, cara, que chama... Vamos citar assim, vai que você é masoquista. Tem um jogo de PlayStation de luta de Ravenloft, chama Blood... Nossa, Street Fighter. Chama Iron and Blood, cara. É o pior jogo de luta que eu joguei na minha vida. Impressionante. Mas nesse, por exemplo, é um trampo pra você vencer esse cara, porque nem é assim. Você tem que ir atrás de certa pessoa que vai te explicar da maldição. Você sabendo da maldição, você tem que desvendar o enigma que vai te ensinar que tem em certo lugar, que você pegar um escaravelho que vai liberar um negócio pra poder pegar a arma que vai matar o morto-vivo, a múmia. Quer dizer. O problema é que a múmia sabe que você tá atrás disso. Porque ela sente a coisa, ela sabe onde está a coisa que vai destruí-la, aquelas coisas. E ela vai mandando a gente atrás de você, e ela sabe. O jogo é amedrontador por causa disso. É o monstro que sabe tudo o que você está fazendo no tempo tudo que você está. Não tem como você parar e falar assim, vamos parar para respirar. Porque se você parar para respirar, as múmias estouram a parede e estão atrás de vocês. Bom, mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Agora falta a gente ver o que vai ser de Ravenloft agora na quarta edição? Ah, sim, Ravenloft na quarta edição. Será Ravenloft na quarta edição? Sim, este mês, no mês do Halloween, no mês das bruxas, a Dragon Magazine anunciou que eles vão trazer de volta o Ravenloft no formato dos Domínios do Medo. Vai ser assim. Em 2003, a Wizard of the Coast ela lançou numa série de história de relançamentos de aventuras clássicas, assim como lançou Return to Temple of Elemental Evil, Expedition to Castle Greyhawk, também lançou Expedition to Ravenloft. Porque como a Wizards of the Coast nunca utilizou Dragonlance, nunca utilizou Spelljammer, nunca utilizou Planescape, nunca utilizou Ravenloft, eles tiveram a liberdade de fazer uma coisa, retorno às origens. Eles pegaram aquela aventura lá da D&D da primeira edição e fizeram um remake muito maior. A aventura Ravenloft tinha 32 páginas.
que é considerada uma grande aventura. Né? As aventuras da Dragon Magazine, da Dungeon Magazine, tinham 8 ou 16 páginas. Eles lançaram uma aventura de 128 páginas, que você começava acho que no 6º nível e acabava no 13º, que ignorava completamente as caixas básicas de Ravenloft, porque o foco não era esse, entendeu? Não era fazer um Zero Hora, o foco era, vamos fazer uma aventura clássica para os jogadores jogarem. Pegaram a aventura original, Ravenloft, House on Garthon Hill, e fizeram... Não, pegaram a aventura... Daquelas aventuras... Não, pegaram a aventura original, a aventura Ravenloft, e misturaram com House on Garthon Hill, e fizeram uma mega aventura para a 3ª edição, entendeu? Mais como uma homenagem, né? E foi a única coisa que apareceu de Ravenloft, tirando as coisas que saíam na Dragon Magazine. A Dragon Magazine sempre ajudou muito quem jogava em Dark Sun, que a Wizards também nunca lançou nada, né? E agora na 4ª edição eles anunciaram que exclusivamente na Dragon Magazine vai sair em algum momento no ano que vem material e ideia para você jogar em bolsões do medo. Não vai chamar Ravenloft, não vai ser Ravenloft, vai ser mini cenários, mais como ideias para você poder... Lugares em que, assim, outras dimensões, em que você jogar seus jogadores lá, ter uma série de aventuras de horror, e depois eles escapam. Sabe? Então você como a ideia dos pockets, a ideia dos bolsões, né, de Ravenloft, eles vão utilizar. E vão ser vários e eles vão lançar, tipo assim, sabe, o retorno de Ravenloft num formato inesperado, num formato de mini aventuras, num formato de mini cenários. Eu mal posso esperar. A Dragon Magazine e a Dungeon Magazine passaram a ser pagas a partir deste mês, né? E eu vou assinar por 3 meses, porque não dá pra ficar sem isso. Não sei se é fácil tirar Ravenloft assim do... Você quer apostar quanto como a primeira aventura vai ser na Barov e o vilão vai ser o Strad Zarovich? Quem sabe eles estão lançando essa aventura e mais tarde vem o sentir, selo de né? novo. Eu acho que você pode tirar o jogador de Ravenloft, mas não pode tirar Ravenloft do jogador. Profundo. Essa foi ótima. Podemos encerrar o podcast com ela. É verdade. Colocar um eco, repete no final com eco várias vezes. Obrigado, gente. A frase era diferente. A ideia da Wizards of the Coast para a 4ª edição é publicar menos e com mais consistência. A cada ano eles vão lançar um único cenário de campanha e serão 4 livros. Serão 3 livros. Um básico, 2 suplementos e uma aventura. Né? Um básico, 2 suplementos e uma aventura. Este ano foi o ano de Forgotten Realms, ano que vem o ano de Eberron. Estão dizendo que 2010 pode ser Dark Sun. E vai ficar ótimo. Se Ravenloft sair na Dragon Magazine periodicamente, não ficar presa a esse período de um mundo por ano, acho que vai ser ótimo. Mas talvez, como o Rodolfo disse, eles podem estar só vendo a temperatura da água. Vocês querem um exemplo de fantasia, de um momento Ravenloft? O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, quando eles estão para entrar em Moria. Quando tem a criatura do lago, aquilo é puro Ravenloft. Você está enfrentando, entendeu? Mas você não sabe o que é aquilo. No livro é muito mais tenebroso, porque você não chega a ver a criatura. E eles acabam de entrar num lugar que está cheio de esqueletos de anões, cara, misteriosamente. É o momento Ravenloft da Sociedade do Anel. Tanto no livro quanto no filme. Que tem toda aquela coisa trágica de você achar que vai chegar lá e vai se banquetear todo mundo morto. Você acha o túmulo do seu ancestral. Isso é muito Ravenloft. Lembrei do filme Van Helsing. Eu pensei nesse. É um bom exemplo de uma aventura heróica de terror. De horror heróico. Pode não dar tanto o clima do medo, da tensão, mas acho que é um horror heróico bem feito. Assim. Que é uma outra possibilidade de jogo de Ravenloft, né? Às vezes os jogadores não estão interessados em que eles sintam medo. Eles só querem curtir aquele tipo de história. Mesmo que os seus personagens sintam medo, isso não quer dizer que o jogador precisa sentir medo. Isso já é coisa pro horror cósmico, né? O horror cósmico implica em assustar o jogador. Por mais que às vezes o personagem não esteja assustado, o jogador está. Ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante, nossos ouvintes narradores, nossos ouvintes jogadores, tenham aproveitado bastante do que nós falamos sobre Ravenloft. Se interessem ou se reinteressem por Ravenloft, porque, na minha opinião, é uma das melhores caixas básicas de toda a história da TSR. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
você pode tirar o jogador de Ravenloft, mas não pode usar Ravenloft jogador.